Você erra o pedido de café de propósito. Não o seu, o do Marcos. Ele pede o dele com 2 colheres de açúcar e leite de aveia. Você sabe disso porque já ouviu fazer o mesmo pedido 47 vezes. 47. Na copa do escritório em Austin, que é seu. Hoje você entrega a ele um café preto com um sorriso simpático e apenas observa. Você observa a expressão no rosto dele, aquela de quem sente que algo está errado, mas não consegue entender o que. Educado demais para falar qualquer coisa. Você está entretido demais para explicar. Esta é a sua manhã de terça-feira. De algum jeito, ainda é o seu momento favorito da semana. Você é o CEO e único proprietário da Brightline Creative Solutions, uma empresa de marketing e estratégia de marca de médio porte. 63 funcionários, 11 clientes fixos e faturamento anual de 4.200.000 dólares. Você também ocupa oficialmente o cargo de estrategista de conteúdo sênior na divisão de marca. Trabalha em uma baia no 2º andar, entre Marcos e uma mulher chamada Priya, que devora mix de frutas secas durante os prazos. Deus, o som daquele mix de frutas secas. Você almoça na longa mesa comunitária com todo mundo, divide a conta da pizza de sexta pelo Venmo e reclama de verdade da impressora do 3º andar que emperrou de novo. Você sabe que ela emperra porque deixou o contrato de manutenção expirar. Você reclama discretamente para forçar o gerente do prédio a renegociar o contrato de aluguel, mas reclama mesmo assim. Ninguém sabe de nada disso. E isso, mais do que os 4.200.000 dólares, mais do que qualquer número em qualquer balanço, é o que te faz levantar da cama de manhã. Tudo começou há 3 anos, não exatamente por acaso, mas quase. Você tinha acabado de concluir uma aquisição discreta da Brightline, uma agência que na época estava em dificuldades e era comandada por um homem chamado Dale Renner, que estava há cerca de 15 meses da falência. Antes disso, você já havia vendido 2 empresas menores, um estúdio de design gráfico em Denver e uma agência de relações públicas em Nashville. Essas eram operações limpas, transacionais, comprar, reestruturar e vender. A Brightline foi diferente no momento em que você entrou pela primeira vez. Diferente de um jeito difícil de explicar e que talvez você não tenha tentado explicar direito nem para si mesmo na época. As pessoas eram talentosas. A cultura era real. Havia uma energia criativa genuína sendo sufocada lentamente por uma má gestão silenciosa. Não precisava ser vendida. Precisava ser salva. Então você fez algo que seus professores da faculdade de administração chamariam de visionário ou insano. Você assumiu um cargo dentro da empresa, não como executivo nem como consultor com prancheta em sala de reunião de hotel. Você virou funcionário, nível intermediário, salário mediano, cargo discreto, estrategista de conteúdo. Queria ver tudo de dentro antes de mexer em qualquer coisa de cima. Se deu 90 dias. Isso foi há 36 meses. Você nunca foi embora. O que começou como uma simples diligência virou algo mais difícil de definir. Algo que você parou de tentar explicar em jantares. E por isso já não frequenta tantos. Na verdade, você gosta da visão do nível do chão. Gosta da textura de um problema quando está dentro dele, em vez de observando de cima. Gosta de saber como a empresa realmente se sente às 3 da tarde de uma quarta-feira, quando o prazo está estourando e alguém precisa tomar uma decisão. E mais do que tudo isso, gosta do poder silencioso de ser subestimado, de ver uma ideia que você plantou há 6 meses florescer numa reunião de segunda-feira de manhã, como se tivesse surgido sozinha, porque de fato parece ter surgido sozinha. Você só garantiu que o terreno estivesse pronto. Você escolheu o trabalho mais interessante que já teve. A reunião geral das 10 da manhã começa com Daniele apresentando as projeções trimestrais no telão. Daniele é sua diretora de operações,
embora ela não saiba que você é o motivo de ela ocupar esse cargo. Você a recrutou de uma agência concorrente há 18 meses. Você recomendou o nome dela ao conselho por meio dos canais formais de avaliação interna, e a promoção dela veio 7 meses depois. Ela mereceu as duas coisas. Você apenas garantiu que a porta estivesse aberta quando ela estivesse pronta para entrar. Ela administra esta empresa melhor do que a maioria das pessoas com o dobro da idade, e faz isso com uma autoridade calma, que domina o andar inteiro. Às vezes, observando-a trabalhar, você se pergunta se ela suspeita de alguma coisa. Ela é inteligente o suficiente, não é impossível. Então, ela pede que você apresente o resumo para a gerência e o momento passa. Vamos fazer isso, você diz anotando no seu bloco de notas. O bilhete diz: Daniele, aumento de $22 mil em abril, não negociável. Marcos levanta a mão do outro lado da mesa. Ele quer apresentar uma proposta de campanha. Você se ajusta levemente na cadeira porque já leu a apresentação dele na noite anterior, às 23h15. Ele enviou o arquivo na pasta compartilhada e você tem acesso a ela. E tecnicamente há tudo nesta empresa, mas usa esse acesso com cuidado, porque o objetivo nunca foi controle. O objetivo é entendimento. E existe uma diferença. Essa diferença precisa existir. A ideia do Marcos é boa, genuinamente melhor do que o esperado. Um tipo de conceito que poderia muito bem servir de base para a estratégia do terceiro trimestre da Harmon & Reed, seu maior cliente fixo. Você o deixa apresentar tudo do início ao fim. Você permite que a plateia reaja. Priya, ao seu lado, se inclina para a frente. Algumas pessoas fazem perguntas extras. A energia muda de forma perceptível, virando algo vivo, quase elétrico. Então, com bastante cautela, você diz: e se a gente intensificasse a carga emocional? É aí que está o verdadeiro gancho. Marcos faz uma pausa e olha para você. Algo se encaixa no olhar dele. É isso, exatamente isso. Ele começa a escrever. Você o observa pegar um conceito já sólido e lapidá-lo em tempo real, transformando aquilo em algo que facilmente poderia ganhar um prêmio. Você anota no seu bloco de notas: Marcos, diretor de estratégia de marca, primeiro trimestre do próximo ano. Ele está pronto. Só ainda não sabe disso. Ninguém repara no que você escreve. Nunca reparam. O momento que quase quebra sua postura acontece na hora do almoço. Tyler, do departamento financeiro. Ele entrou na Brightline há 8 meses, vindo de uma agência maior em Dallas. Ele é inteligente, de verdade, um pouco ousado e muito bom no que faz. O que é a única razão pela qual você não comentou nada nas 4 vezes em que o ouviu insinuar que a liderança aqui está desconectada da realidade. Hoje, sem a menor noção da ironia, ele reclama do próprio dono. Para o dono, só estou dizendo, diz Tyler, cutucando sua tigela de chipotle. O lançamento da nova marca Henderson foi mal planejado. Quem tomou essa decisão claramente não analisou o cenário da concorrência. A Apex foi lançada literalmente 3 semanas antes da nossa data de apresentação. Você encomendou a reformulação da marca Henderson. Você definiu pessoalmente a data de apresentação depois de analisar o calendário da concorrência. A sobreposição com a Apex foi um risco calculado, mas que acabou valendo a pena. Na prática, a marca Henderson se destacou justamente por ter sido lançada em um ciclo de notícias saturado e ainda assim ter conseguido cobertura. Você tem o relatório analítico salvo em uma pasta privada na sua área de trabalho neste exato momento. Você conseguiria acessá-lo em cerca de 4 segundos. Hã? Você diz. O timing foi perfeito. Funcionou, admite Tyler, porque ele é justo quando está sendo honesto, algo que você realmente respeita nele. Mas ainda assim, você fica com a sensação de que quem está no comando nunca participou de uma reunião com o cliente. Tipo,
Estão tomando decisões com base em planilha. Sabe, você está usando uma camisa social meio amassada da Target. Você dirigiu um Honda Civic de 7 anos até aqui hoje de manhã. Você tem um pacote de barra de granola no bolso da jaqueta e um adesivo de estacionamento no para-brisa do prédio ao lado, porque o estacionamento lota rápido às terças-feiras. Em todos os sentidos, você é o mais distante possível do estereótipo de alguém que vive de planilhas. Eu te entendo, você diz, enquanto Tyler aponta o garfo para o outro lado da mesa. Sinceramente, você deveria estar na liderança de verdade. Você tem um instinto estratégico melhor do que metade das pessoas naquela reunião geral. Você olha pela janela para o horizonte de Austin. O guindaste na Congress Avenue gira lentamente contra um céu branco. Estou trabalhando nisso, você diz. A tarde sempre traz uma crise, porque a tarde sempre traz. A Foresight Digital, uma empresa SaaS de médio porte que você pessoalmente trouxe para o portfólio da Brightline por meio de um contato em uma conferência em Chicago que ninguém ali sabe que você frequentou, está ameaçando sair. A nova vice-presidente de marketing, Sarah Shaw, está no cargo há 6 semanas e está fazendo o que novos vice-presidentes fazem, se impondo ao interromper tudo o que já estava em andamento. Ela não gosta da direção da campanha de outono. Ela quer mudar de rumo. 2 semanas antes do lançamento, Danielle está no corredor do lado de fora da sala de conferências envidraçada, com uma mão na têmpora, discutindo opções com Rob, o gerente de contas. Rob tem 26 anos, é talentoso e, no momento, concorda com tudo o que Danielle diz com aquela energia estranha de quem está tentando acertar e, ao mesmo tempo, claramente perdido. Você passa com uma pasta que nem precisa, movendo-se no ritmo exato para parecer que vai atravessar tudo sem parar. Mas então, você para mesmo assim. Posso entrar em contato com a Sarah, você diz. Já lidei com a equipe deles antes. Talvez eu consiga falar com ela por telefone hoje à tarde. Danielle olha para você daquele jeito que às vezes faz, como se estivesse tentando lembrar de uma palavra que quase alcança. Você tem um relacionamento com a Foresight. De certa forma, isso é tecnicamente verdade. Você é o motivo de a Foresight ser cliente. Você também teve influência indireta na contratação de Sarah Shaw para o cargo atual por meio de uma conexão no setor. Mas essa é uma história mais longa, e o corredor não é o lugar para isso. Ok, diz Danielle. Sim, por favor. A ligação com Sarah dura 31 minutos. Você não entra em conflito com os instintos dela. Não faria sentido. E sendo bem honesto, também não seria justo, porque ela não está errada. Você valida a preocupação por trás da exigência. Ela precisa sentir que essa campanha é dela antes que o nome dela apareça associado ao lançamento. Isso é perfeitamente normal. Você entrega 3 ajustes criativos específicos, simples de aplicar e que realmente elevam a campanha. Não apenas no aspecto político, mas de fato. No fim, ela acaba rindo da pressão do prazo e pergunta se a Brightline teria capacidade para assumir um segundo projeto no 4º trimestre. Você responde que precisa alinhar com a equipe. Rob te encontra na sua mesa cerca de 20 minutos depois. Ele parece meio atordoado, como alguém que deixou algo cair e viu aquilo simplesmente flutuar. Como isso aconteceu? Ele pergunta. Ela só precisava se sentir ouvida, você diz. O que é verdade, mas ainda fica a um passo da explicação completa. Ele te encara por tempo demais, como se estivesse observando um truque de mágica, tentando identificar exatamente quando a carta foi trocada. Depois disso, volta para a própria mesa. Você abre o notebook e envia a solicitação de orçamento anual da Danielle para a aprovação final pelo portal de governança da empresa. O processamento acontece em seguida. Aquela solicitação estava no sistema há 11 dias, aguardando validação da diretoria. Você fecha a janela rapidamente antes que alguém veja sua tela. Às 17h30,
o andar já está quase vazio. A luz dourada do fim da tarde entra baixa pelas janelas voltadas ao sul e destaca a poeira suspensa acima das mesas, deixando tudo com um ar mais acolhedor do que realmente é. Alguém colocou uma playlist lo-fi no alto-falante Bluetooth perto da copa. Parece o tipo de música que as pessoas colocam quando fingem que o expediente não está acabando. Você fica até mais tarde quase todos os dias. Ninguém questiona isso. Você construiu a imagem de alguém que simplesmente gosta do trabalho, o que é útil e, ao mesmo tempo, totalmente verdadeiro. Enquanto o escritório vai esvaziando ao seu redor, você atende 2 ligações, revisa uma proposta para um novo cliente em Houston e identifica uma inconsistência nos contratos com fornecedores que teria custado à empresa $14 mil nos próximos 2 trimestres se não tivesse sido corrigida. Você registra o problema no sistema interno de chamados de forma anônima, com uma etiqueta genérica de contabilidade, como sempre faz. De manhã, parecerá que a inconsistência foi identificada por uma auditoria rotineira do sistema. Antes de sair, você caminha pelo escritório. Não existe uma razão prática para isso. Você simplesmente gosta disso. Observa o quadro branco ainda cheio de ideias da manhã, setas, rabiscos e a hipótese de 3 palavras de alguém circulada 2 vezes. Os post-its nos monitores, marcas de café nas mesas, fones pendurados em divisórias, fotos que as pessoas colaram acima das estações de trabalho, crianças fantasiadas no Halloween, cachorros na praia, uma foto de casamento em que alguém ri tanto que fecha os olhos, uma captura de tela impressa de uma mensagem que diz apenas "orgulhoso de você". Isso é seu. Não no sentido frio ou jurídico da palavra, embora tecnicamente também seja. Seu, no sentido de algo que passa a ser seu quando você escolhe aquilo, e ao mesmo tempo, aquilo começa a te mudar. Seu como um lugar é seu quando você sabe exatamente de onde vem a corrente de ar da janela oeste, qual cadeira range e qual luz pisca quando o ar-condicionado do prédio liga. Você apaga as luzes da sala de reuniões que alguém deixou acesas. Joga fora uma marmita esquecida na geladeira da copa desde quinta-feira passada. Rega a planta perto da janela leste com um pequeno regador de plástico que apareceu ali em fevereiro e nunca foi reclamado por ninguém. Depois, tranca a porta e desce de elevador sozinho. O saguão está vazio. O segurança da noite, um ex-militar chamado Phil, a quem você discretamente garantiu um aumento de $5 em outubro passado, acena com a cabeça quando você passa. "Boa noite", ele diz. "Boa noite, Phil", você responde. E é só isso. Apenas isso. Lá fora, o ar de Austin está quente e carrega um leve cheiro de cedro e da chuva que ainda não caiu. Você fica alguns segundos sentado no seu Honda Civic antes de ligá-lo. Pensa na apresentação do Marcos. Pensa no cliente de Houston. Pensa no fato de que, em cerca de 6 meses, se tudo continuar como você prevê, vai precisar decidir se continua nesse papel ou se finalmente se expõe. Assume um cargo oficial. Deixa as pessoas saberem. Deixa de ser a presença mais influente e invisível dentro de uma sala cheia de gente que não faz ideia de nada. Você liga o carro. Ainda não. No dia seguinte, Marcos vai te mandar uma mensagem no Slack agradecendo pela sugestão na campanha. Daniele vai aprovar a contratação que você recomendou discretamente há 3 semanas, por meio de um formulário interno de feedback mensal. Rob vai te incluir em cópia em alguma atualização, porque, aos poucos, ele começou a entender que você é alguém que vale a pena manter por perto, mesmo sem conseguir explicar exatamente o motivo. E você vai estar na sua baia, entre Marcos e Priya, com a mistura de frutas secas e nozes. Dessa vez, provavelmente vai tomar o café na ordem certa e vai repetir tudo de novo. Ninguém sabe. E nessa terça-feira à noite específica, dirigindo de volta por Austin com os vidros abertos,
e o rádio desligado, isso é tudo o que importa. A história revela como o poder real dentro de uma organização nem sempre está nos cargos formais, mas na capacidade de entender sistemas, pessoas e decisões antes que elas se tornem visíveis. O protagonista constrói uma estrutura onde ele não precisa comandar diretamente para influenciar resultados, criando um modelo de liderança invisível que opera através de percepção, timing e intervenção mínima. A lição central está na diferença entre estar no topo e ter controle. Liderança não é apenas autoridade declarada, mas também a habilidade de moldar ambientes sem precisar ser reconhecido por isso. Ao mesmo tempo, o texto levanta uma questão ética profunda sobre até que ponto essa influência silenciosa continua sendo benéfica ou se começa a se tornar uma forma sofisticada de manipulação. O poder, quando não é visível, pode ser mais eficiente, mas também mais perigoso, pois remove o consentimento consciente dos envolvidos. O protagonista vive nesse equilíbrio instável, onde cada ação parece pequena, mas o impacto coletivo é enorme. Isso mostra que entender pessoas pode ser mais poderoso do que simplesmente gerenciá-las. A narrativa coloca o leitor diante de uma realidade desconfortável. Nem sempre quem parece estar em posição de igualdade realmente está no mesmo nível de influência. No ambiente corporativo descrito, a aparência de normalidade esconde uma estrutura altamente controlada por alguém que escolheu não ocupar formalmente o topo. Isso provoca uma reflexão sobre como interpretamos a autoridade no dia a dia. Tendemos a associar poder a títulos, enquanto ignoramos redes invisíveis de decisão que moldam tudo ao redor. O protagonista não apenas observa, mas interfere de forma calculada, o que levanta a pergunta sobre os limites entre estratégia e manipulação. Ao mesmo tempo, existe um fascínio nessa figura que prefere ser subestimada para ter liberdade total de ação. A história também reflete sobre identidade. Até que ponto alguém que vive dentro de um sistema, mas fora de sua hierarquia oficial, ainda é parte dele? E o que acontece com a percepção de si mesmo quando ninguém reconhece sua real influência? Esse tipo de invisibilidade pode ser uma vantagem estratégica, mas também pode se tornar um isolamento profundo, onde o reconhecimento nunca chega. No fim, o maior conflito não é com os outros, mas com a própria decisão de permanecer oculto ou, finalmente, assumir o controle visível da própria história. Mas essa é apenas a parte 1. Você quer ver a parte 2? Escreve parte 2 nos comentários. Agora me diz, se você estivesse no lugar do Marcos, você confiaria em alguém que melhora seu trabalho sem nunca se revelar como responsável real? O que a presença silenciosa do estrategista comum muda na forma como você enxerga liderança dentro da Bright Line? Escreve aqui nos comentários, eu quero muito saber. E não esquece, deixa também o seu comentário com uma classificação de 1 a 10, para mostrar o quanto você gostou. Porque assim eu consigo trazer mais vídeos que sejam interessantes para você. Se inscreve no canal e deixa o like no vídeo para não perder a continuação dessa história. A primeira a chegar e a última a ir embora. Essa havia se tornado minha rotina ao longo dos anos na Mason Tech. Eu era quem mantinha tudo funcionando nos bastidores, garantindo que cada processo seguisse em frente, enquanto os outros ainda tomavam café da manhã ou encerravam o expediente às 5 horas em ponto. Eu não me importava com o trabalho em si. Na verdade, não era isso que me incomodava. O que realmente me afetava era passar despercebida. Meu nome raramente aparecia nos comunicados da empresa, mesmo tendo projetado o sistema desde o início. Os clientes elogiavam o produto da Mason Tech como se o próprio Ryan Mason tivesse desenvolvido cada linha de código sozinho, trabalhando madrugada adentro. Mas a verdade era outra. Era eu quem passava noites sem dormir corrigindo falhas, além de sacrificar fins de semana inteiros reescrevendo trechos mal executados
que desenvolvedores mais novos produziam às pressas por causa da pressão constante. Meu cargo era de engenheira de software sênior, mas minhas responsabilidades iam muito além da programação. Eu treinava novos funcionários, ajudava a acalmar clientes estratégicos, revisava apresentações do PowerPoint poucos minutos antes de reuniões decisivas com investidores e até cuidava de repor os lanches da sala de descanso quando ninguém mais se lembrava disso. Ninguém me pediu para fazer aquilo, mas o escritório simplesmente entraria em colapso se eu deixasse de assumir essas responsabilidades. Os homens da equipe me viam como a pessoa que resolvia tudo. Recebia acenos educados e agradecimentos ocasionais, mas nunca o mesmo respeito que demonstravam uns aos outros. Eu apresentava ideias nas reuniões e era interrompida. Sugeria uma solução e poucos minutos depois, alguém repetia exatamente a mesma proposta como se fosse uma ideia original. Ryan ria, dava tapinhas nas costas deles e elogiava a iniciativa. Ryan Mason, meu chefe, minha maior decepção. Apesar de tudo, ele tinha uma habilidade inegável para convencer investidores e vender uma visão de futuro. Foi justamente essa capacidade que ajudou a empresa a crescer nos primeiros anos. Ele tinha aquele charme ensaiado que alguns homens aperfeiçoam ao longo da vida. Cabelo impecável, dentes perfeitamente alinhados e uma falsa humildade cuidadosamente calculada para impressionar quem estava de fora. Para o público, ele era o fundador brilhante. Para mim, era o homem que certa vez me perguntou quanto tempo eu levaria para deixar o código mais bonito, como se eu estivesse escolhendo maquiagem e não otimizando toda a infraestrutura. Eu estava ao lado dele desde o primeiro dia, quando a empresa era apenas uma ideia acompanhada de um site que mal conseguia carregar corretamente. Acreditei na visão que ele apresentava, na promessa de criar algo útil, eficiente e realmente valioso. Ajudei a transformar aquela visão em realidade, mas conforme a empresa crescia, o ego dele crescia junto. Em algum momento, eu havia me tornado apenas mão de obra para ele. Não uma mente estratégica, não uma parceira. Nos últimos tempos, Ryan já nem fazia esforço para parecer justo. As promoções iam para os homens com quem ele jogava golfe. Os bônus eram discretamente direcionados aos seus favoritos. Eu não recebia um aumento realmente significativo havia 3 anos. E isso mesmo sendo responsável por 3 projetos ao mesmo tempo e supervisionando toda a parte técnica da maior demonstração de produto da história da empresa. Essa apresentação se aproximava rapidamente. Faltavam apenas alguns dias. Era o projeto que poderia nos levar ao sucesso ou ao fracasso diante dos investidores. E cada aspecto técnico dependia diretamente de mim. Nenhum deles admitiria isso em voz alta, mas todos sabiam, inclusive Ryan. Por isso, apesar de tudo, continuei me dedicando. Ainda assim, havia algo diferente na forma como ele falava comigo nos últimos tempos. Era uma mistura de distanciamento e desinteresse pelas minhas atualizações. Reuniões importantes começaram a acontecer sem que eu fosse convidada. Em certa ocasião, vi Ryan conversando em voz baixa com a diretora de RH do lado de fora da sala dos servidores. Os dois interromperam a conversa quando passei por eles, mas não fiz nenhum comentário. Continuei trabalhando, continuei sorrindo e continuei aprimorando o sistema por precaução. Porque, no fundo, eu também havia começado a me preparar para alguma coisa. Havia algo diferente no escritório. Era aquela sensação estranha de que uma tempestade estava chegando. Eu não era a única pessoa que percebia isso, mas parecia ser a única realmente preocupada. Durante o último mês, Ryan começou a contratar várias estagiárias recém-formadas, jovens com pouca experiência prática e qualificações bastante limitadas. A maioria delas era simpática, mas estava completamente perdida. Fiz o possível para ajudá-las, respondendo dúvidas, corrigindo códigos e orientando tarefas para as quais claramente não haviam recebido treinamento adequado. Mas aquilo era desgastante. Eu não era líder de equipe. Nem sequer recebia para supervisionar outras pessoas. Ainda assim, de alguma forma, essa responsabilidade acabou recaindo sobre mim. Elas estavam ali para aprender. Ryan apenas deu de ombros quando mencionei o desgaste evidente que aquilo estava causando em toda a equipe.
Pareciam ter sido contratadas apenas para compor o cenário, pensei. Mas permaneci em silêncio. Elas passavam boa parte do tempo próximas ao escritório de Ryan, sempre impecavelmente arrumadas, e sempre tentando impressioná-lo. Eu observava Ryan se aproximar delas de forma desconfortável durante as conversas, rir alto demais de piadas sem graça e marcar almoços de mentoria que tinham muito pouco de mentoria de verdade. Certa manhã, encontrei uma das estagiárias tentando acessar o banco de dados de produção, usando credenciais de administrador que ela claramente não compreendia. Quando a interrompi e perguntei quem havia autorizado aquilo, ela respondeu que Ryan tinha dito que poderia explorar o sistema livremente. Na hora, senti que aquilo terminaria mal. O problema não eram apenas as estagiárias. Havia algo mais acontecendo na postura de Ryan. Ele havia se tornado cada vez mais frio comigo, quase ignorando minhas atualizações e demonstrando impaciência sempre que eu levantava questões técnicas importantes. Cancelava nossas reuniões individuais sem qualquer explicação e passou a pedir que Brent, um dos desenvolvedores mais novos da equipe, conduzisse os encontros semanais. Brent era competente em tarefas rotineiras, mas nunca havia trabalhado diretamente na arquitetura central do sistema. Seu conhecimento sobre aquela estrutura era limitado. Ainda assim, continuei fazendo o meu trabalho. A apresentação para os investidores estava a poucos dias de acontecer, e tudo dependia dela. O código precisava funcionar sem falhas. A arquitetura tinha que suportar um grande volume de acessos. A demonstração ao vivo precisava ser segura, refinada e confiável. Eu era a única pessoa que conhecia todos os componentes daquele sistema. Durante anos, solicitei documentação formal, treinamento cruzado e contratação de apoio técnico. Ryan sempre recusava. Ele acreditava que investir em redundância era desperdício de dinheiro. Eu havia construído, mantido e protegido cada parte daquela estrutura. Durante todas as noites daquela semana, permaneci até tarde na sala de servidores. Revisei os scripts de implantação 3 vezes, preparei procedimentos de contingência e executei diversos testes de segurança. Eu não permitiria que os investidores encontrassem uma única falha. Não depois de tudo o que havia dedicado àquele projeto. Mesmo assim, enquanto trabalhava, não conseguia afastar a sensação de que algo estava prestes a mudar. Era como se eu estivesse cuidando de uma casa cujas chaves estivessem sendo discretamente entregues a outra pessoa. Na noite de quinta-feira, ouvi Ryan conversando e rindo em seu escritório com a diretora de RH e um dos integrantes do conselho. A porta estava parcialmente aberta, o suficiente para que eu captasse alguns trechos da conversa. Ela está aqui há tempo demais. Pessoas assim deixam de ser flexíveis. Ela não vai reclamar? Ela é profissional demais. Vai engolir a frustração e simplesmente ir embora. Fiquei imóvel no corredor. Por alguns segundos, tentei acreditar que estivessem falando de outra pessoa. Mas eu sabia que não estavam. Voltei para minha mesa e continuei digitando quase no automático. Abri o sistema principal de back-end, responsável por processar todos os dados da apresentação. Em seguida, acessei outro arquivo, um que eu não abria havia meses. Era aquele conjunto discreto de linhas de código que poderia mudar completamente os acontecimentos caso fosse utilizado. Não fiz nada naquele momento. Apenas conferi o arquivo. Eu não era imprudente. Também não era ingênua. Mas estava preparada. Na segunda-feira seguinte, Ryan finalmente apareceu na área de desenvolvimento. Era raro vê-lo no setor técnico da empresa. Ele preferia salas de reunião com paredes de vidro e encontros reservados com investidores. Mas naquela manhã, entrou no ambiente como alguém inspecionando algo que acreditava lhe pertencer. Eu estava na minha mesa de sempre, no canto da sala, usando fones de ouvido e com o ambiente de demonstração aberto na tela. Tinha acabado de concluir a última verificação de segurança relacionada ao fluxo da apresentação, e minha lista de tarefas da semana estava praticamente encerrada. A demonstração estava estável, impressionante, e exatamente como ele havia solicitado. Ryan bateu na mesa para chamar minha atenção, e em seguida, fez um gesto para que eu tirasse os fones de ouvido. E aí?
disse ele naquele tom casual e forçado que costumava usar quando queria alguma coisa. Como está a demonstração? Pronta para os testes. Fiz simulações durante o fim de semana. Os protocolos de backup estão ativos. As interações ao vivo permanecem estáveis. A interface também foi aprimorada. Ele assentiu, com os lábios se movendo como se tentasse demonstrar reconhecimento, mas não soubesse muito bem como fazer isso. Ótimo. Os investidores chegam em 2 dias. Só garanta que tudo esteja organizado. E não entre em muitos detalhes técnicos caso alguém faça perguntas. Seja objetiva. Fiz uma breve pausa. Eu não vou participar da apresentação? Os olhos dele desviaram por uma fração de segundo. Certo, claro. Brent vai conduzir toda a demonstração. Ryan acreditava que Brent já havia absorvido tudo o que precisava saber durante os meses anteriores. Era uma conclusão equivocada, mas explicava a confiança que ele depositava nele. Claro. Brent, o favorito do chefe, dono de uma confiança inabalável e de apenas parte da experiência necessária para aquela função. Ryan havia decidido semanas antes que ele seria o novo rosto do departamento de tecnologia. Eu era apenas a pessoa que fazia tudo funcionar nos bastidores. Invisível. Facilmente substituível. Ainda assim, concordei com a cabeça. Entendi. Ele continuou me observando por mais alguns segundos. Percebi que queria dizer mais alguma coisa. Seu maxilar se contraiu e depois relaxou. Então ele se virou e foi embora. Na tarde de terça-feira, eu já tinha certeza de que havia algo errado. O RH estava movimentado demais durante todo o dia. Vi reuniões acontecendo atrás de portas fechadas. Percebi olhares na minha direção que desapareciam no instante em que eu levantava a cabeça. Por volta das 4:30 da tarde, recebi um e-mail do RH. Assunto: solicitação de reunião às 5 horas da tarde de hoje. Sem explicações. Sem pauta. Apenas um convite frio lançado na minha agenda. Eu soube imediatamente. Respirei fundo. Salvei meus arquivos, fechei todas as abas e caminhei até a sala de reuniões. Ryan já estava lá, sentado ao lado da diretora de RH, uma mulher com quem eu provavelmente havia conversado apenas 3 vezes em 10 anos. Nenhum dos dois parecia confortável. Eu não me sentei. Permaneci em pé, aguardando. Ryan pigarreou. Vamos direto ao ponto. A empresa está passando por uma reestruturação. Tivemos que tomar decisões difíceis relacionadas a cargos de longo prazo e à direção dos departamentos. Com efeito imediato, sua posição está sendo encerrada. Tudo parecia ensaiado. Cada frase. Cada palavra. Eu o encarei. Não disse nada. Apenas observei enquanto ele se ajeitava na cadeira sofisticada, evitando encontrar meu olhar. Agradecemos seus anos de dedicação, acrescentou a diretora de RH. Você receberá um pacote de desligamento. A documentação está aqui caso queira analisá-la. Nenhum aviso. Nenhum reconhecimento. Nenhuma demonstração de respeito pelo trabalho que entreguei, pelas horas investidas ou pela parte da minha vida que deixei naquele lugar. Assenti uma única vez. Entendido. Ryan mudou de posição na cadeira. Sei que isso é inesperado, mas confiamos que você conduzirá essa situação com discrição e profissionalismo, como sempre fez. Olhei para ele calmamente. Claro. Peguei o laptop da empresa, coloquei-o com cuidado sobre a mesa e o empurrei na direção dele. Está tudo aí. A demonstração, os sistemas, tudo funcionando. Ele assentiu, visivelmente aliviado. Obrigado. Isso mesmo, obrigado. Sorri de leve. Aquele tipo de sorriso que faz pessoas como Ryan perceberem que perderam o controle da situação. Espero que os investidores gostem da apresentação. Então me virei para a diretora de RH. Vou ser acompanhada até a saída? Ela hesitou. Sim, apenas por precaução. Assenti mais uma vez, educada como sempre. Então vamos. A caminhada pelo escritório aconteceu em absoluto silêncio. Ninguém levantou os olhos. Ninguém disse uma palavra. Quando chegamos às portas de vidro, o elevador se abriu. Entrei.
As portas se fecharam lentamente. Algumas horas depois, quando a equipe iniciou os testes finais para a apresentação, os problemas começariam a aparecer. O elevador desceu em silêncio. Fiquei parada, observando os números dos andares mudarem. Meu rosto permanecia tranquilo. Meu coração, porém, disparava. Não por medo, por expectativa. Ao sair do prédio, ajeitei o casaco ao redor do corpo e caminhei alguns quarteirões antes de entrar em um café tranquilo na esquina. Pedi um café e me sentei perto da janela. Meu celular permanecia virado para baixo sobre a mesa. Não toquei nele. Ainda não. Em algum lugar, 5 andares acima, a equipe começava a descobrir que algo estava errado. Tudo o que aconteceria a seguir tinha uma explicação muito mais simples do que eles imaginavam. Durante anos, eu havia alertado a empresa sobre a falta de documentação, redundância e planos de sucessão. Quando meu acesso foi removido sem qualquer transição adequada, diversos processos de autenticação deixaram de funcionar. Ryan jamais levou esses alertas a sério. Virei o celular. O primeiro aviso chegou segundos depois. Alerta do sistema. Falha na verificação de integridade. Recursos internos bloqueados. Logo em seguida veio outro. Loop de autorização de credenciais detectado. Depois surgiu uma mensagem de Owen, um dos engenheiros juniores que ainda me respeitava. Ei, tem alguma coisa errada com o sistema. Ele não reconhece o login do Brent e agora ninguém consegue acessar os scripts da demonstração. Você fez alguma atualização antes de sair? Digitei uma resposta tranquila. Nenhuma atualização. Talvez seja melhor perguntar ao Ryan. Tomei um gole de café e fiquei observando a rua pela janela. Na Mason Tech, eu conseguia imaginar perfeitamente o caos. Brent estava sentado na minha antiga mesa, tentando seguir procedimentos em um sistema que conhecia apenas superficialmente. Na verdade, Brent era competente nas tarefas rotineiras. O problema era que nunca havia trabalhado diretamente na arquitetura central. Os scripts da demonstração falhavam repetidamente. Mensagens de acesso negado apareciam por toda parte. Ryan provavelmente distribuía ordens em todas as direções, mas ninguém sabia exatamente o que fazer. Eu conhecia cada camada daquela estrutura, cada mecanismo de segurança, cada dependência crítica. Eu havia construído tudo aquilo. Durante anos solicitei documentação formal, treinamento cruzado e contratação de apoio técnico. Ryan sempre recusava. Ele acreditava que investir em redundância era desperdício de dinheiro. Meu celular vibrou novamente. Outra mensagem. Desta vez era Ryan. Que diabos está acontecendo? Me liga agora. Ignorei. Eu não queria prejudicar a empresa, nem os desenvolvedores, nem os estagiários que ainda tentavam entender sistemas para os quais nunca foram preparados. Mas Ryan havia feito sua escolha. Queria me apagar da história da empresa como se eu fosse apenas um detalhe inconveniente. Agora caberia a ele explicar aos investidores por que processos críticos deixaram de funcionar justamente antes da apresentação mais importante da empresa. Outra mensagem apareceu. Curta, urgente, desesperada. Se você está fazendo isso por ressentimento, ainda dá tempo de resolver. Podemos conversar. Conversar. Depois de 10 anos. 10 anos sendo a pessoa que mantinha tudo funcionando nos bastidores. 10 anos de madrugadas, enxaquecas, feriados sacrificados, luto, doença e trabalho acumulado para cumprir os prazos dele. Ele poderia ter conversado comigo antes. Escolheu esperar até eu sair pela porta. Deixei o telefone de lado. Tomei outro gole de café. E deixei o silêncio falar por mim. Eu ainda estava tentando entender tudo o que tinha acontecido. Naquela noite, não fui para casa imediatamente. Caminhei pela cidade por um longo tempo, deixando o movimento das ruas abafar a tempestade de pensamentos na minha cabeça. O que eu sentia não era satisfação. Era algo diferente. Mais frio. Mais silencioso. Como se uma parte de mim que permaneceu tensa durante anos finalmente tivesse encontrado descanso. Na manhã seguinte, eu imaginava que os problemas já teriam se espalhado. Mas o sistema não havia parado completamente.
E o detalhe mais interessante era justamente esse. Nada havia sido destruído. Nenhum dado foi apagado. Nenhum sistema foi corrompido. Diversos acessos simplesmente deixaram de funcionar, porque a empresa nunca se preocupou em documentar adequadamente processos críticos. A plataforma da demonstração, porém, permanecia inacessível. Às 8h13 da manhã, Owen me ligou. Hesitei por um instante, mas atendi. Oi, disse ele em voz baixa. Não quero me meter, mas você está bem? A pergunta me surpreendeu mais do que eu esperava. Estou bem. Por quê? Ele suspirou. Porque isto aqui virou um caos. Ryan está perdendo a cabeça. Ontem à noite ele não contou nada aos investidores. Tinha certeza de que Brent resolveria tudo. Dei um sorriso discreto. E a demonstração? Está em modo somente leitura. Conseguimos abrir o painel principal, mas qualquer comando trava imediatamente. Os arquivos continuavam lá, mas ninguém conseguia fazer nada com eles. Ryan tentou contratar um técnico freelancer na noite anterior, mas não funcionou. Ele estava em pânico, e com razão. Owen fez uma breve pausa. Olha, eu sei que você não fez nada para destruir o sistema. Você apenas construiu algo complexo demais para que qualquer outra pessoa entendesse. Você não me deve explicações. Eu permaneci em silêncio. Só queria que soubesse que eu entendo. Vi a forma como ele te tratou. Aquilo ficou na minha cabeça. Em 10 anos, ninguém jamais havia reconhecido aquilo de maneira tão direta. Obrigado, respondi em voz baixa. Ele está tentando enganar os investidores, continuou Owen. Está dizendo que é apenas um problema de sincronização do servidor, mas ninguém está acreditando. Um deles já desistiu. Outro ameaçou cortar o financiamento se a demonstração não estiver funcionando até o meio-dia. Olhei para o relógio. Eram 9h47. Ryan tinha pouco mais de 2 horas e nenhuma noção real do problema que enfrentava. O sistema dependia de uma cadeia de autenticação que havia sido implementada ao longo dos anos para proteger processos críticos. A documentação desses procedimentos nunca foi concluída porque os pedidos de treinamento e redundância foram repetidamente adiados pela direção. Eu era a única pessoa que ainda conhecia todos os passos necessários para restaurar o acesso, e naquele momento, eu não estava com disposição para perdoar. Às 10h22, outra mensagem de Ryan apareceu. Preciso falar com você. Sinto muito pelo que aconteceu. Vamos resolver isso. Palavras vazias. Ele não estava arrependido pelo que tinha feito. Estava arrependido das consequências. Não respondi. Às 10h38, o telefone tocou novamente. Desta vez, era um número desconhecido. Deixei cair na caixa postal. Poucos segundos depois, ouvi a mensagem. Era Ryan. Escuta, eu te subestimei. Tudo bem. Eu achei que conseguiríamos seguir em frente sem problemas. Mas esta empresa, tudo o que construímos, está desmoronando. Por favor, se você voltar, se ajudar a desbloquear o sistema, podemos resolver isso. Podemos trazer você de volta. Você teria um cargo, talvez até melhor do que antes. É só me ligar. Era quase ridículo. O homem que me dispensou em uma sala de reuniões, como se eu fosse um detalhe irrelevante, agora oferecia mais do que eu jamais havia pedido, porque simplesmente não tinha outra alternativa. Não apaguei a mensagem. Também não respondi. Às 11h, Owen enviou outra mensagem. Os investidores estão recuando. Um deles chamou a Mason Tech de um passivo. Ryan está tentando colocar a culpa no sistema e em você, mas acho que todo mundo já percebeu a farsa. Foi naquele instante que entendi que tudo havia acabado. Não era apenas a demonstração. Era a mentira que eu contava para mim mesma. Durante anos acreditei que, se me esforçasse mais, acabaria sendo reconhecida. Que lealdade significava alguma coisa. Que silêncio, competência e confiabilidade seriam recompensados. Mas nunca foram. E nunca seriam. Ao longo daquela tarde, a história começou a se espalhar. Blogs de tecnologia que normalmente apenas repetiam os comunicados oficiais
passaram a publicar matérias com manchetes vagas, mas preocupantes. A queridinha das startups, Mason Tech, sofre falha técnica inesperada durante demonstração. Grandes investidores abandonam o projeto da Mason Tech após caos em apresentação. Uma publicação particularmente dura afirmava. Fontes relatam que sistemas internos da Mason Tech ficaram inacessíveis poucas horas antes de uma importante apresentação para investidores. Será que anos de má gestão interna finalmente cobraram seu preço? Não pude evitar a ironia. Ryan sempre controlou a narrativa. Sempre teve a vantagem. Mas agora, o silêncio dele dizia mais do que qualquer tentativa de minimizar os danos. As falhas estavam expostas, e todos estavam observando. Naquela noite, por volta das 19 horas, recebi uma mensagem de um nome que não reconheci. Era uma mulher chamada Dana. Eu trabalhei na Mason Tech. Saí de lá há 2 anos. Soube do que aconteceu hoje e só queria dizer: ainda bem. Aquela simples mensagem provocou algo dentro de mim. Dana trabalhava no marketing. Eu me lembrava dela vagamente. Ela havia desaparecido discretamente depois do que Ryan chamou de problemas de desempenho. Agora eu me perguntava se não tinha sido apenas mais uma pessoa inconveniente para ele. Alguém com princípios demais e paciência de menos para os jogos corporativos. E ela não foi a única. Uma especialista em controle de qualidade que eu havia treinado 4 anos antes me enviou uma mensagem de voz agradecendo por eu ter sido a única pessoa que a tratou como igual. Uma estagiária do verão anterior entrou em contato e escreveu: lembro de como você era calma e gentil quando eu cometia erros. Você nunca me fez sentir incapaz. As mensagens eram pequenas, mas juntas formavam algo maior. Aos poucos, várias pessoas começaram a me procurar. Todas me lembrando que eu não era louca, nem fraca, nem sensível demais. Talvez eu estivesse certa desde o começo ao me sentir explorada. Passei aquela noite revisando minhas anotações. Não sobre a Mason Tech, mas sobre uma ideia que eu havia deixado de lado durante anos. Uma plataforma mais simples, mais limpa, focada em conexões humanas genuínas, em vez de recursos criados apenas para impressionar investidores. Eu havia desenhado alguns wireframes anos antes e guardado tudo em uma pasta chamada Algum Dia. Talvez esse dia finalmente tivesse chegado. Na manhã seguinte, Ryan ligou novamente. Desta vez, não deixou mensagem. Foi apenas uma chamada perdida, depois outra, e mais outra. Às 11h04, resolvi atender. Não quero discutir, disse ele imediatamente. Sua voz estava rouca, cansada e sem qualquer traço da arrogância que eu havia associado a ela durante anos. Só me escuta, por favor. Não respondi. Deixei o silêncio falar por mim. Eu estava errado, ele disse. Deveria ter lidado com tudo de outra forma. Estamos perdendo quase tudo. O conselho ameaça cortar o financiamento. Preciso que você me ajude a resolver isso. Vou lhe dar total autonomia. Escolha o cargo, o salário, CTO, sócia, o que quiser. Ali estava. Era uma oferta feita por necessidade, não por reconhecimento. Eu não quero o seu cargo, respondi calmamente. Então, o que você quer? Pensei por um instante. Quero ver o que você faz sem mim. E desliguei. Ele nunca mais ligou. Naquela noite, Owen enviou mais uma mensagem. Sei que isso não é da minha conta, mas seja qual for o seu próximo passo, eu gostaria de participar. Se precisar de alguém que ainda acredita em criar algo útil de verdade. Fiquei olhando para aquela mensagem por um longo tempo. Depois, abri a pasta Algum Dia e comecei novamente. No fim daquela semana, o setor inteiro já comentava o assunto. Veículos especializados em tecnologia publicaram análises detalhadas sobre o colapso da Mason Tech. Um memorando vazado para investidores revelou como o sistema de apresentação havia falhado e como o conselho avaliava mudanças na liderança. Na prática, isso significava apenas uma coisa: Ryan estava fora. Mais interessante, porém, foram as mensagens que comecei a receber de pessoas que eu nunca havia conhecido. Executivos, investidores, jornalistas.
Eles não estavam apenas comentando o caso, estavam curiosos, e alguns queriam conversar sobre negócios. Durante as semanas seguintes, participei de reuniões, refinei a proposta da plataforma e conversei com possíveis parceiros. As notícias sobre a Mason Tech continuavam circulando pelo setor, enquanto eu tentava decidir qual seria meu próximo passo. Um nome chamou minha atenção: Claire, cofundadora da FinchWave, uma concorrente de médio porte que vinha crescendo rapidamente, após lançar uma plataforma simplificada de compartilhamento de dados. Eu já havia encontrado Claire em eventos do setor alguns anos antes. Ela acompanhava parte do meu trabalho técnico. Dias depois, ela me enviou uma mensagem pessoal. Acompanho seu trabalho há anos e gostaria muito de saber o que você está desenvolvendo agora e como podemos participar. Nós nos encontramos em um restaurante tranquilo 2 dias depois. Claire era observadora, objetiva e surpreendentemente sincera. Ela não queria que eu resolvesse problemas da FinchWave. Ela queria investir em mim. Eu li sua arquitetura original para a Mason Tech, disse ela. As partes que você realmente escreveu, não a versão vendida pelo marketing. Era um trabalho limpo, elegante e muito melhor do que aquilo que construíram depois. Seja qual for o seu plano, quero fazer parte dele. Contei minha ideia, algo mais humano, mais focado em usabilidade, privacidade e autonomia do usuário. Não uma plataforma inflada para impressionar investidores, mas algo que respeitasse as pessoas por trás das telas. Ela não hesitou. Eu entro com o capital inicial, mas quero ver uma proposta concreta. Foi a primeira vez em meses que me senti verdadeiramente animada. Naquela noite, Owen e eu trabalhamos no apartamento dele até 2 horas da manhã. Owen era brilhante tecnicamente, mas evitava conflitos e frequentemente deixava as decisões mais difíceis para mim. Resgatamos anotações antigas, reorganizamos o fluxo do sistema e criamos um protótipo limpo. Nada extravagante, mas funcional, claro e útil. Batizamos o projeto de Rootline, uma referência à origem e à construção de algo honesto desde o início. 3 dias depois, apresentamos a ideia para Claire, e sem que ela soubesse, também para 3 investidores que haviam apoiado a Mason Tech no passado. Eles ouviram atentamente. Owen conduziu a demonstração. Eu me concentrei na visão, na escalabilidade e na implementação. Foi tudo tranquilo, profissional e sem qualquer teatralidade. Quando terminei, um dos investidores recostou-se na cadeira e comentou: "Era isso que esperávamos da Mason Tech." Claire sorriu. "É isso que vocês terão agora, só que sem o ego." Ao final daquela semana, 2 dos investidores que haviam se afastado da apresentação desastrosa de Ryan assinaram cartas de intenção para investir no nosso projeto. E, de repente, a mesma sala que antes me ignorava tornou-se o lugar onde minha voz tinha peso, não mais como uma funcionária silenciosa sustentando o sucesso de outras pessoas, mas como alguém conduzindo a conversa, falando com segurança e sendo realmente ouvida. Eu não me gabei. Não mencionei a Mason Tech uma única vez. Ainda assim, sabia que Ryan tinha tomado conhecimento de tudo. As notícias corriam rápido no setor. Publicamente, a Mason Tech permanecia em silêncio. As redes sociais continuavam sem atualizações. O site ainda apresentava Brent como engenheiro-chefe, mas eu conhecia a realidade por trás daqueles cargos. O homem que um dia debochou da minha dedicação silenciosa já não tinha qualquer influência por lá. E eu estava criando algo que não precisava se apropriar do trabalho dos outros para continuar existindo. O desenvolvimento da Rootline avançava rapidamente, às vezes até mais depressa do que eu gostaria. Depois de tantos anos trabalhando nos bastidores, precisei me acostumar a ser a pessoa procurada quando era necessário tomar decisões. Não apenas sobre correções de código ou ajustes de sistema, mas sobre liderança de verdade. No começo eu explicava tudo em excesso, questionava minhas próprias escolhas e voltava ao velho hábito de pedir desculpas antes mesmo de apresentar uma ideia. Mas Owen não permitiu que eu continuasse assim. "Você não precisa justificar tanto aquilo que já domina", disse ele certa noite, enquanto revisávamos a lógica de integração dos usuários.
Foi você quem me ensinou metade disso. Não peça desculpas por desenvolver algo melhor. Não havia bajulação em sua voz. Apenas uma sinceridade tranquila. E foi exatamente isso que fez diferença. Fazia anos que alguém da área de tecnologia me fazia sentir competente, sem tentar competir comigo ou me controlar. Eu e Owen criamos sintonia rapidamente. Funcionávamos de forma complementar, sem dependência. Eu cuidava da infraestrutura, da lógica de back-end e da confiabilidade do sistema. Ele desenvolvia interfaces limpas, intuitivas e centradas no usuário. Também produzia documentação com um cuidado raro, como alguém realmente preocupado em garantir que as pessoas compreendessem o que estavam usando. Rootline não era uma rede social. Também não era mais uma plataforma de networking recheada de jargões corporativos. Ela foi criada para comunidades, pequenas empresas, organizações sem fins lucrativos e pessoas que não possuíam departamentos inteiros de tecnologia ou grandes equipes de comunicação. Oferecia colaboração criptografada de forma simples e uma ferramenta de compartilhamento de arquivos, que não transformava os dados dos usuários em mercadoria. Não precisávamos inventar algo revolucionário. Precisávamos apenas fazer direito. Certa tarde, enquanto desenhávamos fluxos de navegação em um quadro branco compartilhado, Owen perguntou em tom baixo: "Você já imaginou o que teria acontecido se tivesse aceitado a proposta do Ryan?" Parei por um instante com o marcador na mão. Provavelmente eu seria CTO de uma empresa que continuaria me tratando como assistente. Ele sorriu de leve. Boa resposta. Depois fez outra pergunta. Você se arrepende de ter permanecido lá por tanto tempo? Ele próprio deu de ombros antes de continuar. Eu aprendi muita coisa, principalmente com você. Mas sim, deveria ter saído na primeira vez que vi Ryan se apropriar do seu trabalho. Foi a primeira vez que reconhecemos abertamente a dimensão de tudo o que havíamos vivido. Havia algo libertador em dizer aquilo em voz alta, sem raiva, sem ressentimento. Apenas a verdade finalmente sendo dita sem medo das consequências. Naquela noite, depois de muitas horas de trabalho, pedimos comida e permanecemos no escritório até tarde, observando os primeiros usuários utilizarem a versão de demonstração da Rootline. Uma pequena organização sem fins lucrativos de Portland utilizou a plataforma para organizar uma campanha digital de arrecadação de fundos apenas 2 horas após o cadastro. Uma biblioteca comunitária de Michigan publicou um boletim usando nossa ferramenta de formatação e deixou um comentário. Há anos procurávamos algo assim. Não foi um grande acontecimento, mas era real e era nosso. Quando a última mensagem foi lida e a última linha de código enviada naquela noite, Owen permaneceu parado próximo à porta. "Sabe", disse ele com suavidade, "se algum dia você quiser construir algo além de software comigo..." Ele não concluiu a frase. Nem precisava. Eu também não respondi. Ainda não. Eu ainda estava tentando me recuperar de tudo o que tinha acontecido. Mas também não fechei a porta. "Vamos começar construindo isto aqui", respondi, apontando para a tela onde o nome Rootline brilhava com uma confiança tranquila. "Justo", respondeu ele. Então sorriu daquele jeito que não exigia nada de mim, mas dizia mais do que qualquer discurso. 3 meses depois, a Rootline continuava pequena, mas era estável, organizada e sólida. Na semana anterior havíamos registrado nossa 100ª organização. Uma rede de ajuda mútua localizada em uma região rural da Pensilvânia entrou em contato para agradecer por criarmos algo que não tratava pessoas apenas como dados. Aquilo significava mais para mim do que qualquer prêmio ou contrato impressionante. Eu e Owen havíamos encontrado um ritmo que dispensava definições. Trabalhávamos muito. Debatíamos detalhes de design. Jantávamos tarde no mesmo escritório onde criamos o primeiro protótipo. O ambiente tinha ficado mais leve. Existia uma compreensão silenciosa ali e talvez, apenas talvez, algo mais. Mas nenhum de nós sentia necessidade de acelerar as coisas. Tudo aquilo havia sido construído sobre confiança. Não havia motivo para apressar o restante. Numa segunda-feira pela manhã,
Abri minha caixa de entrada e encontrei um artigo encaminhado por Clary com o assunto: "Talvez você queira ver isto." Cliquei no link. A Mason Tech enfrenta novo conflito interno após a saída de um engenheiro sênior que denuncia a cultura hostil e má conduta da liderança. Fiquei imóvel. A matéria descrevia uma história dolorosamente familiar. Um novo engenheiro, desta vez um homem, havia pedido demissão depois de denunciar problemas relacionados à apropriação de propriedade intelectual e manipulação dentro da equipe. Pelo que tudo indicava, o CEO interino contratado após a saída de Ryan também não permaneceu por muito tempo. O conselho administrativo passara por outra reestruturação, tentando preservar o pouco prestígio que ainda restava à empresa. Eles continuavam lutando para sobreviver. O que mais me impressionou não foi a sensação de satisfação. Foi a clareza. A culpa nunca tinha sido minha. Não era minha idade. Não era meu tom de voz. Nem minha suposta dificuldade de adaptação. O problema era uma cultura corporativa deteriorada por dentro, destruindo qualquer pessoa que não se encaixasse em um modelo rígido de obediência e silêncio. A mentira que eu contava para mim mesma durante anos, aquela ideia de que talvez eu não fosse boa o bastante, finalmente havia desaparecido. Owen observou a tela por cima do meu ombro. "Você está bem?" perguntou. Assenti. "Sim, de verdade." Respirei fundo antes de continuar. Porque pela primeira vez, consegui enxergar tudo de fora. Toda aquela estrutura à qual eu me agarrava desesperadamente estava desmoronando sozinha. Fiz uma pausa. Sem confrontos públicos. Sem vinganças espalhafatosas. Apenas anos de má gestão finalmente cobrando seu preço. Fechei a aba do navegador. "Preciso voltar para a atualização da API", falei com um pequeno sorriso. "O grupo educacional de Vermont quer um novo módulo antes da próxima semana." "Pode deixar", respondeu Owen. Depois de alguns segundos acrescentou: "Quer que eu cuide das anotações de UX para eles?" Olhei para ele. Firme, gentil, competente. E humano o suficiente para admitir os próprios limites quando precisava. "Gostaria disso", respondi. E foi só isso. Sem discurso triunfal, sem confronto final com Ryan. Apenas uma mesa organizada, um sistema funcionando e a satisfação silenciosa de construir algo útil de verdade. Eu ainda guardava meus arquivos arquivados, meu antigo crachá da Mason Tech e os post-its desbotados das longas noites de trabalho. Mas já não eram feridas. Eram lembranças. Lembranças de que eu havia resistido, de que havia construído, de que tinha feito diferença. Não porque alguém me concedeu um cargo importante, mas porque nunca deixei de acreditar que seria capaz de fazer aquilo por conta própria. A verdadeira vingança não foi a queda do projeto, nem a demonstração bloqueada, nem as manchetes. Foi a paz. Foi descobrir que eu podia me afastar de tudo aquilo e, ainda assim, criar algo melhor. E no final, isso foi mais do que suficiente. A principal lição desta história é que competência sozinha não garante reconhecimento. Muitas pessoas acreditam que trabalhar mais, ser leal e assumir responsabilidades extras fará com que sua dedicação seja naturalmente recompensada. Porém, estruturas mal administradas frequentemente se acostumam a receber esse esforço sem oferecer valorização proporcional. A protagonista passou anos sustentando processos, resolvendo crises e carregando responsabilidades que ultrapassavam muito sua função original. Ainda assim, continuou invisível para quem tomava as decisões. O ponto de virada acontece quando ela percebe que sua permanência estava fortalecendo um sistema que não pretendia reconhecê-la. A história mostra que registrar seu valor, estabelecer limites e escolher ambientes alinhados aos seus princípios são atitudes tão importantes quanto desenvolver habilidades técnicas. Também ensina que sair não significa fracassar. Muitas vezes, permanecer onde não existe respeito custa muito mais caro do que recomeçar. A verdadeira força não está em provar constantemente seu valor para quem não quer enxergá-lo,
mas em construir caminhos onde sua contribuição possa florescer sem precisar pedir permissão para existir. A reflexão mais profunda desta história está na diferença entre ser necessário e ser valorizado. Durante anos, a protagonista confundiu essas duas coisas. Ela era indispensável para o funcionamento da Mason Tech, mas isso nunca significou que a liderança respeitava sua importância. Muitas pessoas vivem situações parecidas em empresas, relacionamentos e até amizades. Tornam-se a base invisível que sustenta tudo, acreditando que o esforço silencioso será reconhecido no momento certo. No entanto, algumas estruturas aprendem a depender de você sem jamais aprender a valorizá-lo. Quando isso acontece, o silêncio deixa de ser virtude e passa a alimentar o próprio problema. O colapso da Mason Tech não ocorreu porque alguém buscou vingança. Aconteceu porque anos de negligência, arrogância e concentração de conhecimento em uma única pessoa finalmente cobraram seu preço. A maior vitória da protagonista não foi assistir à queda de Ryan. Foi descobrir que sua identidade, seu talento e seu potencial não dependiam daquela empresa. Ao construir algo novo, saudável e alinhado aos seus valores, ela provou para si mesma que não precisava permanecer onde era invisível. A paz que encontrou no final valeu mais do que qualquer revanche. Agora me diz, se você estivesse no lugar da protagonista, teria saído antes ou também acreditaria que o reconhecimento chegaria com o tempo? Na sua opinião, Ryan perdeu a empresa por incompetência, arrogância ou por nunca ter compreendido quem realmente sustentava o negócio? Escreve aqui nos comentários. Eu quero muito saber. E não esquece, deixa também o seu comentário com uma classificação de 1 a 10 para mostrar o quanto você gostou, porque assim eu consigo trazer mais vídeos que sejam interessantes para você. E claro, se você gostou desta história sobre reconhecimento, liderança, coragem e recomeços, deixe o seu like e inscreva-se no canal para acompanhar mais histórias que fazem refletir sobre carreira, poder, escolhas e transformação pessoal.